Boa tarde. Bom, eu sou o professor Joatas, professor de filosofia, e me convidaram para fazer essa palestra sobre o Robert Hugh Benson no Congresso de Literatura Católica. E eu, com muita alegria, aceitei o convite. Aliás, eu propus o autor, porque acho que ele tem uma obra muito interessante para compreender o nosso tempo. Quem foi Robert Hugh Benson? Robert Hugh Benson foi um primeiro inglês, nascido em 1871, se tornou sacerdote anglicano aos 25 anos de idade. Depois ele estudou o catolicismo e, bom, ele era da High Church, ou seja, da parte da igreja anglicana que é mais similar à igreja católica, estudou o catolicismo com afinco e se deu conta da verdade do catolicismo e se converteu ao catolicismo. Recebeu a ordem do sacerdócio na igreja católica. Ele foi na esteira daquele movimento católico iniciado pelo cardeal Newman, grande converso anglicano do final do século XIX. Preparou também o caminho de Chesterton, Tolkien, também do grande ângulo-católico C.S. Lewis, que não chegou a se converter ao catolicismo, mas foi muito próximo. Robert Hugh Benson tem uma obra literária, não muito grande, mas importante. O seu principal romance, que eu vou abordar nessa palestra, é O Senhor do Mundo. É uma espécie de romance apocalíptico, né? Literalmente apocalíptico. Fala sobre uma situação, uma determinada situação que corresponde à do tempo do fim, inclusive termina com o fim final mesmo. Mas o mais importante e o mais interessante dessa obra é que ela tem um caráter profético mesmo, no sentido de que ele escreve em 1906 e prevê certos acontecimentos que ainda não poderiam ser muito bem vistos, então, como se tivesse mesmo tido um acesso assim profético, místico ao futuro. Quer dizer, ele começa... A história começa, tem um prólogo muito interessante, onde um senhor católico inglês explica a situação do mundo das últimas décadas. É um romance futurista, né? O que teria acontecido para se chegar àquela situação. E ele conversa com dois padres, o padre Francis e o padre Percy Franklin, que é o protagonista da história. Então ele vai contando como a situação do mundo chegou a um tal estágio, uma tal configuração política, que você vai ter um império, uma Europa unida, quer dizer, como meio que prevendo a União Europeia, uma América e, por outro lado, um Império do Oriente. E ele prevê uma grande guerra que começaria em 1914 e prevê também uma revolução comunista em 1917, só que na Inglaterra, né? Ou seja, ele não pensou na Rússia, ele pensou no país mais industrializado, quer dizer, como o Marx teria pensado. Em 1917 se dá uma revolução comunista na Inglaterra e, na verdade, o comunismo ele toma conta do mundo ocidental todo, e ele teria sido uma maquinação da maçonaria, explica o Robert. A maçonaria domina na América,
mas o comunismo está instalado em todas as partes da Europa. E no Império do Oriente existe uma religiosidade oriental difusa que inclui os taoístas, os budistas, o islamismo, do sufismo islã, quer dizer, essa parte mais panteísta, mais esotérica, assim. É interessante que ele traça, então, 3 grandes blocos políticos e 3 grandes blocos filosóficos. Quer dizer, bom, esse panteísmo do Oriente, esse humanitarismo secularista, né, europeu do comunismo, com a maçonaria aí por detrás. E tem uma alternativa, que é o catolicismo. O catolicismo sobrevive aos trancos e barrancos nesse mundo dominado pelo comunismo. Mas sobrevive de uma forma muito precária, já perdeu a maioria dos fiéis, só que os fiéis cristãos de outras denominações passam todas para a igreja, porque a igreja é a única que ainda resiste espiritualmente nesse tempo do fim. Né? Bom, o materialismo é a visão que domina na Europa humanitarista. A psicologia empírica, científica, conseguiu grandes avanços e consegue convencer as pessoas de que não tem o espírito e tal. Quer dizer, ele é um homem que tem uma capacidade profética de prever as coisas assim impressionante. Né? E esse prólogo, a leitura desse prólogo já é assim, já vale o livro, porque parece assim situar-nos bastante bem no nosso tempo presente, né? Nós temos uma corrente, digamos assim, liberal, maçônica, e outra mais secularista, progressista, comunista, que fazem essa dialética assim própria da modernidade, e correndo por fora você tem aí uma corrente mais, uma religião panteísta, que inclui o Islã. Quer dizer, hoje em dia a gente fala das 3 grandes, digamos assim, tentativas de novo ordenamento global, né? O Islã, o comunismo e o globalismo, o capitalismo globalista também. Ele mais ou menos fala isso, não com esses termos, não exatamente com essa formalização, mas ele já deixa entrever essas coisas. Quer dizer, só por isso, assim, O Senhor do Mundo já é uma leitura, a meu ver, indispensável. Bom, e a história se desenvolve em torno do personagem que é o padre Percy Franklin. Ele é um padre católico que tem uma função dentro da Igreja da Inglaterra, onde ainda é permitido o catolicismo, mas meio como hoje, né? Assim, meio que como uma coisa privada, sem muito valor dentro da vida cultural, da vida política. Mas ele tem a função de escrever a um cardeal próximo do Papa a situação da Inglaterra. Quer dizer, ele passa as notícias e faz uma crítica teológica, filosófica sobre as notícias e passa para... e ele então se torna muito importante, e outros personagens importantes no livro, antes de continuar com o padre Percy Franklin, tem um deputado inglês, que é o Oliver, e a sua esposa, que são personagens importantes. E tem o Felsenburgh, que é uma espécie de político que vai surgindo assim, meio que nas sombras, e vai resolvendo as questões. Ele é uma espécie de diplomata que vai conciliando as nações em guerra e tal. Ele vai trazendo uma paz e tal. E, de repente, esse personagem que era obscuro começa a ganhar um destaque e tal. Ele vai se transformar numa espécie de presidente do mundo, né? O Felsenburgh. E ele é de origem, na história, ele tem uma origem ligada à maçonaria e tal. E ele, então, se impõe à Europa, se impõe e consegue a paz com o Oriente também. Quer dizer, é uma coisa assim, consegue a fraternidade, a paz universal, sem o Cristo, sem o catolicismo. A Igreja Católica, Roma, é uma cidade que ficou... Toda Roma, não só o Vaticano, toda Roma, ficou a cargo do Papa, então os católicos lá podem... Lá é uma espécie de resquício das eras antigas, assim, né? Da modernidade pré-século XX, assim, tudo é antigo e tal. É como se fosse uma janela para o passado, né? ou para o eterno, talvez.
E lá o Papa tem a sua liberdade política, os católicos gozam de plena liberdade religiosa só ali, e no resto do mundo eles estão espalhados. Num determinado momento, já com essa subida do Felsenburg ao poder mundial, o padre Franklin vai até o Vaticano e, bom, ele faz uma proposta através de um cardeal para chegar ao Papa de que ele acha que a única chance de reverter esse quadro ou de é criar uma espécie de ordem, uma nova ordem religiosa, onde se fizesse uma espécie de juramento de fidelidade absoluta ao Papa, assim, e de disposição ao martírio. A disposição ao martírio e que fossem pessoas de todos os homens, mulheres, padres e tal, e que se consagrassem a essa disposição ao martírio, né? Que fizessem essa... E isso começa a dar certo, a igreja começa enfim. No final das contas, a história, ela é a história desse padre Franklin, que é muito parecido fisicamente com o Felsenburg, que na história conta, que também vai subindo na hierarquia católica, e o Papa faz a ordem conforme ele solicita e tal, e quando o Papa morre, ele que é escolhido como o novo Papa, né? Assim, uma coisa assim. E, bom, intrigas e tudo mais, e a igreja, Roma, um pouco de spoiler, né? Roma é bombardeada, mas o Papa já não estava mais lá, se tem a nova eleição e tal, o novo Papa é o Franklin. E a história tem esse caráter apocalíptico, mas o mais interessante é a descrição da realidade, é a profecia sobre a realidade. Esses 3 blocos de poder, esses 3 blocos filosóficos, o catolicismo correndo por fora, mas ainda com uma vitalidade baseada nessa generosidade, nessa disponibilidade. Eu queria ler algumas passagens muito concretas que mostram, digamos assim, a religiosidade, a espiritualidade do padre Franklin, que, na verdade, a meu ver, deve traduzir muito bem a religiosidade e a espiritualidade do próprio padre Roberts, né? Porque, enfim, é uma espécie é uma vida espiritual profunda, um coração do personagem, mas com certeza como ressonância do padre Roberts, padre Benson, um coração repleto de uma presença de Deus. Então, antes de falar disso, a principal obra espiritual do padre Benson é o livro A Amizade com Cristo, que nós temos também em português. É uma leitura muito boa, muito boa. Há uma outra obra importante, que é a Confissões de um Converso, que é a sua autobiografia. Esse livro, A Amizade com Cristo, é a sua principal obra espiritual, e aí ele fala da encarnação como sendo, digamos assim, aquilo que permite Deus e o homem terem uma amizade de coração a coração. Fala das etapas da vida cristã, da etapa da purificação, da etapa da iluminação. Fala uma coisa muito importante e muito esquecida nos dias de hoje, que é todo católico, todo cristão pode chegar a um estágio de contemplação ordinária, ou seja, pode chegar a ter uma permanente experiência de presença de Deus, pode chegar a ter todo o seu pensamento e todo o seu coração voltado para Deus o tempo todo, ininterruptamente. Isso sem que isto seja um dom místico extraordinário, estritíssimo. Isso é algo que todo cristão, que todo católico pode alcançar pela vivência ordinária dos sacramentos, da caridade, do apostolado, do cumprimento dos deveres de Estado. Coisa que pouca gente fala hoje em dia, né? Hoje em dia se fala muito da via da purificação, mas não se fala muito da via da iluminação, né? É o objetivo, pelo menos. A via unitiva já é algo que depende de graças extraordinárias de Deus. E esse homem, o padre Benson, parece ter vivido essa experiência, e talvez, quiçá, pelo que ele relata, um pouco mais também.
né? Depois ele fala da amizade com Cristo, que é encontrar a Cristo na igreja, na Eucaristia, na igreja, no sacerdote, no santo, no pecador, no homem comum, no homem que sofre. O itinerário desse livro é belíssimo, né? Eu o li há muitos anos atrás e eu recomendo a leitura do Amizade com Cristo, até para entender um pouco da profundidade espiritual do padre Percy Franklin aqui. Uma primeira coisa interessante que acontece na história é que o outro padre amigo dele, o padre Francis, ele apostata. Quer dizer, ele tinha uma fé frágil, uma fé pouco consolidada e apostata. O padre, e vai e fala para o padre Franklin, que diz a ele, bom, você tinha uma fé baseada na emoção. Você tinha uma fé baseada na emoção. E aí, como a igreja está mal, como a igreja está sendo perseguida, como a igreja parece não ter capacidade de responder, você simplesmente abandona o barco. Aí o padre fala, eu não tenho mais capacidade de crer e tal. Enfim, e ele tem uma pena, uma compaixão, né? O padre Franklin tem uma compaixão, mas vê que não pode fazer nada, vê o drama da apostasia, né? Eu queria ler agora essa parte aqui, uma parte da oração do padre Franklin, né? Nesse estado de peso, pela apostasia do amigo, pelo fato de que a igreja parece esmagada, sem chance de retomar um lugar de proeminência no mundo, ou sequer de fazer alguma coisa que tem alguma relevância para mudar um pouco o quadro, que não é uma situação muito diferente da que nós vemos hoje, numa crise muito grande dentro da igreja, com teologias as mais disparatadas, com negações dos dogmas, com infidelidades na hierarquia, na vida religiosa. Bom, não estamos aqui para falar mal da igreja, mas a crise é palpável. Mas estamos aqui para falar da oportunidade de encontrar nessa literatura, digamos assim, um pouco um perfume de vida espiritual, uma espécie de óleo espiritual que possa nos ajudar. Bom, reza o padre Franklin, não coloqueis sobre os nossos ombros fardos mais pesados do que podemos carregar, Senhor. Por que não falais? Não, mais pesado que podemos carregar. Senhor, por que não falais? Os olhos da sua alma voavam do Calvário ao céu e tornavam à terra, que se movia em tribulação. Via Cristo morrendo de desolação, enquanto a terra se agitava e gemia. Via Cristo reinante como sacerdote no seu trono em manto de luz. E via Cristo paciente e inexoravelmente silencioso nas espécies sacramentais. E para cada, por sua vez, procurava atrair os olhos do Pai Eterno. Ele viu o corpo místico em sua agonia, esticado sobre o mundo como numa cruz, silencioso em sofrimento. Viu os nervos torcidos até que a dor deles se lhe apresentasse sob a forma de lampejos de cores. Viu o sangue gotejar da sua cabeça e membros. O mundo se reunia abaixo, rindo e caçoando. Ele salvara outros, agora não pode salvar a si mesmo. Que descesse da cruz e aí acreditaremos. E afastados, atrás de arbustos ou metidos em covas, os amigos de Jesus espreitavam e soluçavam, até Maria se calava, transpassada por 7 espadas, e o discípulo a quem ele amara não tinha palavras de conforto. Viu também como nenhuma palavra seria pronunciada pelos céus. Os próprios anjos eram intimados a embainhar a espada e esperar pela paciência eterna de Deus, porque a agonia ainda mal começara. Viria ainda o sabá, durante o qual o corpo místico jazeria no escuro sepulcro. Até a dignidade da cruz seria ofuscada, bem como a ciência de que um dia viveu Jesus. Quanto hoje, né? Não se crê mais que Jesus existiu, né?
o materialismo, o ateísmo, as histórias mais... É curioso quando chega a Semana Santa ou o Natal, saem sempre as mesmas notícias requentadas, essas revistas de pseudo-divulgação científica, né? Super interessante, Galileu, né? Descoberto um novo evangelho que prova que Jesus não existiu, as coisas assim. Jesus foi casado com Maria Madalena, Jesus não ressuscitou. Esse tipo de notícia velha que sai todo ano, todo ano, todo ano. Bom, já negam a Cristo desde o século I, né? Desde a igreja primitiva, e a igreja está aí. Mas a dor maior que se tem hoje talvez seja a de que se nega a Cristo dentro da igreja, né? No interior da igreja. Se nega quando se celebra tão mal o sacrifício da missa, tantas vezes, com tantos abusos, né? Até a dignidade da cruz seria ofuscada. Esse mundo interior, cujo caminho a muito custo aprendera, era todo repleto de agonia. Enchia-o a amargura das lágrimas e reinava ali aquela luminosidade fraca que é o produto mais extremo da dor. Senhor, já não suporto mais, ele gemeu. Depois a visão se dissolvera, ele mal sabia o que era que tinha visto. O padre, o personagem principal, ele é muito humano, quer dizer, ele é muito cristão, digamos assim, e por ser muito cristão é muito humano. Ele sofre, ele tem a experiência do sofrimento, da dor, da tristeza, da defecção do amigo, da situação do mundo. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser heroicamente cristão. A impressão que muitas pessoas têm da vida cristã, e que esse livro do padre Robert Benson meio que desmonta, é que, bom, o sujeito que é santo, o sujeito que é fiel, ele é porque não tem dificuldades, ele é porque, sei lá, é fácil. Vai ele ter uma vida difícil. Todo mundo tem, todo mundo que tenta ser fiel, ser católico, tem vida difícil. E no início do romance aqui, ele coloca assim, esse aqui é um romance de sensações, um romance de sensação, que é uma nomenclatura que se dava no final do século XIX, para uns livros mais melodramáticos, né? Para uns romances mais melodramáticos e tal, que tinham um impacto popular maior. De fato, ele consegue mesmo expressar assim, impressionar com a descrição assim, simples, porém profunda dos sentimentos religiosos. Mas é muito mais do que um romance de sensações. Essa aí é a humildade do autor, né? É um romance que penetra mesmo na medula da alma, no centro do coração de um personagem que só pode ser a tradução da vida interior do padre Robert Hugh Benson. Quer dizer, um homem de fé, um homem de fé. Digamos assim, esse livro interessa menos pelo, digamos, tom apocalíptico que também a gente está vivendo hoje, mas que a gente não sabe se é o mesmo agora o apocalipse ou não, né? Bom, mas mais pela atitude interior que o personagem principal tem diante da realidade, que é a atitude interior que todo ser humano decente, honesto, que todo ser humano que conhece o Evangelho, é batizado, é um cristão, é um católico, deve ter diante da realidade da dor. Quer dizer, essa hombridade, esse caráter viril diante da realidade. Vamos voltar a outro aspecto, que é a descrição que ele faz desse reino de paz universal, maçom, comunista e tal. Que tipo de paz universal, se questiona, seria a paz estabelecida sobre outra base que não a de Cristo? Ou estava Deus por trás disso tudo? Em algum momento ele chega a se questionar se esse personagem, esse Felsenburgh, que vai assumindo um poder, será que ele não é um personagem providencial? Né? Será que no fundo, de repente, Deus permitiu? Não se mostra assim, mas enfim... Nós podemos nos enganar, né? Assim, como os alemães se enganaram com o Hitler, a gente pode se enganar. Então é um alerta também, né? É difícil acreditar no homem, né? Confiar no homem. Confiar no homem, claro, a gente tem que, digamos assim,
amar o ser humano e esperar em Deus que os políticos, que os governantes possam fazer bem o seu papel. E depois, mais adiante, ele explica, né? É esta aparência de paz que tem enganado a muitos, pondo-os em dúvida da promessa do príncipe da paz, de que somente através dele teremos acesso ao Pai. Essa verdadeira paz, além de entendimento, diz respeito não somente às relações dos homens entre si, mas, sobretudo, às relações do homem com o seu Criador. Quer dizer, uma paz universal que seja meramente horizontal, que só considere as relações horizontais dos homens entre si, mas que não esteja baseada na relação vertical do homem com o seu Criador, esta paz não tem chance de prosperar. Essa é a paz da ONU, né? Essa é a paz da diplomacia da ONU, essa é a paz que gera uma guerra atrás da outra para fazer a paz, né? A guerra para fazer a paz. Bom, a ONU já mostrou diversas vezes a sua incapacidade de manter a paz no mundo porque ela quer ser uma espécie de religião universal, né? Uma espécie de substitutivo do papado, da igreja, enfim. Isso não tem como dar certo, não tem como dar certo. É um fato que não tem como dar certo, né? E eu não vou falar sobre o final da história, eu não vou falar como termina a história, mas acho que vou recapitular então os aspectos mais importantes do romance, dar uma ordem aqui, porque eu falei, acho que em alguns momentos de maneira não muito ordenada, ou talvez a ordem não tenha transparecido tanto, então eu vou fazer uma recapitulação. Lembrando, o padre Robert Hugh Benson é um converso anglicano que se torna católico, escreve algumas obras importantes de espiritualidade, escreve esse romance, O Senhor do Mundo, que é talvez a primeira obra de distopia. Isso é muito importante. Parece-me, segundo tenho lido, que o Aldous Huxley se inspirou nele para fazer a sua obra admirável Mundo Novo, né? Seria uma primeira distopia, uma primeira tentativa de, digamos, falar de um futuro distópico, né? Não utópico. E descreve muito bem, antecipa muito bem algumas realidades que aconteceriam, né? Uma guerra mundial, uma revolução comunista, inclusive acertando o ano, só colocando na Inglaterra ao invés na Rússia. Bom, ele era inglês, né? Então o fato de que a igreja sobreviva aos trancos e barrancos, a formação dos 3 grandes blocos e das 3 grandes filosofias, um Oriente religioso panteísta, uma Europa secularista comunista e uma América meio humanista, meio assim, influência da maçonaria, enfim. A gente pode ver aí mais ou menos delineado aquilo que são, né, o bloco oriental, talvez o bloco islâmico, o bloco europeu mais social-democrata, mais comunista, mais socialista, e o bloco mais liberal maçônico, mais conservador, liberal conservador, enfim. E a Igreja Católica correndo por fora, né? A Igreja Católica aí sobrevivendo, de acordo com a promessa de Cristo, né? E a história de um protagonista, de um padre muito fiel, muito ardoroso, que reconhece as suas dificuldades, que reconhece a sua luta, mas que luta, que não desiste, que é perseverante, que ama, que tem vida de oração, e essa vida de oração ela está toda ela presente aqui no livro Amizade com Cristo. Então, eu acho que podem ler A Amizade com Cristo e podem ler O Senhor do Mundo, que eles se complementam. A Amizade com Cristo mostra qual é a base espiritual que o padre Robert Hugh Benson deve ter vivido na sua vida para poder expressar de maneira tão bacana a vida espiritual de um padre que viria a ser o Papa, que enfrentaria o anticristo no final dos tempos aqui. E como, para que nós, católicos, fiquemos de pé diante das tribulações, como é importante esse fundamento espiritual, como é importante essa perseverança,
como é importante estar diante do sacrário. O padre Franklin vai à capela do sacrário várias vezes durante a história. Ele vai também numa noite à casa desse deputado inglês que é ateu para atender a solicitação da unção dos enfermos da mãe dele. Quer dizer, assim, tem medo de ser descoberto e tal, mas vai tentar, vai para salvar uma alma. Ele não mede esforços para salvar uma alma, ele não mede esforços para ser caridoso, né? Enfim, menos pelo terror apocalíptico, embora os nossos tempos sejam meio apocalípticos, como outros tempos foram meio apocalípticos, e mais pelo significado espiritual da vida do protagonista, que é certamente expressão da vida espiritual do padre, do autor, né? Essa obra literária me parece ser assim primorosa. Também na descrição da situação, faz bem e tal. Como eu não sou exatamente um crítico literário, sou um professor de filosofia com conhecimento de teologia, eu tentei trazer a questão para esse aspecto mais, né, filosófico, mais espiritual. Mas do ponto de vista da filosofia da arte, eu queria deixar algumas impressões também, né? Primeiro uma breve reflexão e depois uma impressão. A arte é, digamos assim, uma das três grandes atividades do ser humano, né? Que tem o conhecimento ou a ciência, a praxis, que é a ética e a política, e a arte ou a técnica, que é a produção, né? A arte no sentido das belas artes, que são as artes, né, não as artes mecânicas ou não a tecnologia, mas a escultura, a música, a literatura, ela é produção de beleza, né? Produção de beleza. A arte também é, de alguma forma, a síntese da inteligência e da ação, né? Porque ela percebe a verdade e, ao mesmo tempo, executa o fim. Ela produz o fim. Ela dá o acabamento à ideia concebida pelo artista, né? A nossa vida é uma arte permanente, até a nossa morte. Nós estamos em processo de construção, não que isso tenha um significado existencialista ateu, mas né, a essência humana se desdobra até chegar à sua condição, até seu ato de ser, até chegar à sua causa final, né? A arte, ela cristaliza numa obra essa realidade do dinamismo do ser, né? E como a beleza então é a expressão da síntese da verdade e da bondade. Então ela tem, digamos assim, esse caráter sublime da arte vem de que ela é a expressão física da forma intelectual, né? Então ela é uma verdade não abstrata e um bem já alcançado, né? E a arte literária, como toda arte, é a produção a partir de uma matéria-prima, no caso da literatura das palavras, de uma história que merece ser eternizada, de uma história que merece ser ouvida, né, para sempre, que de alguma maneira nos remete à única história da realidade, que é a história da nossa redenção, né? Toda boa literatura, toda verdadeira literatura, ela tangencia em algum ponto a história da redenção. Essa é a reflexão que queria chegar até aqui para fazer então a impressão, né? Para fazer então a consideração mais da obra. O autor então, como de outra parte muitos outros autores católicos e não católicos, todo autor, todo literato profundo, todo literato que tem contato com o seu coração, com algo da verdade do ser humano, vai expressar de alguma maneira alguma história que tem algo a ver com a história da nossa salvação, da nossa redenção. Saímos de Deus, caímos, Ele nos levanta e nós caminhamos em direção a Ele novamente com a ajuda dEle, com a amizade dEle, né? Com a amizade de Cristo. Essa obra não só porque fala do Apocalipse, ou né? Mas porque fala dessa amizade do protagonista com Cristo e do desejo dele de tornar a vida
de ver que a vida tem sentido, ou seja, tem beleza, mesmo em meio a esse aparente caos, essa aparente destruição do sentido da realidade. Essa é a principal mensagem, a meu ver. Com isso eu gostaria de terminar. A vida tem um logos, um sentido, e nunca vai deixar de ter. Mesmo que o apocalipse, que é o caos, que é a destruição, que é o niilismo da filosofia pós-moderna, possa parecer estar destruindo a realidade realidade do ser humano, que já não é mais homem e mulher, ou mulher, mas é qualquer coisa, a realidade da família, que já não é mais o que sempre foi, a realidade do respeito à vida, da concepção até a morte natural, mesmo que essas realidades pareçam não existir mais para o homem contemporâneo, a boa literatura nos remete ao coração da nossa existência, nos remete ao Logos encarnado que de alguma forma ressoa na imagem divina na nossa alma, criados que fomos por Deus, e essa imagem sempre pode ainda ser despertada. Este sentido, este Logos sempre pode ainda ser reencontrado e pode se tornar imagem mais clara e depois semelhança divina. Né? Santidade, como a do Padre Franklin, como a do Padre Robert Benson. Esse Logos, o Logos que é o sentido, que é a palavra, esse Logos encarnado que é o Cristo, que está presente na Sagrada Escritura, também deixa as suas sementes na boa literatura católica, na boa literatura universal, que de alguma maneira vai convergir para a cruz, vai convergir para o Logos encarnado, vai convergir para a história da nossa redenção. Portanto, a literatura católica, O Senhor do Mundo, é uma obra, a obra do Padre Robert Hugh Benson é uma obra, é um Logos que nos ajuda a ter contato com o Logos encarnado, com o Logos que é o sentido da existência. O sentido transcendente, mas que se fez imanente. Né? Deus que se faz homem para nos fazer filhos de Deus. Isso é a mensagem mais importante, não tanto o Apocalipse. Mesmo em meio ao caos, há o sentido, há a verdade. Nós podemos encontrar. A literatura católica, a boa literatura, é um meio excelente para isso. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar. Eu agradeço a oportunidade, né, ao Instituto Hugo de São Vítor e também à Sociedade Chesterton, de poder falar. Talvez falei um pouco improvisadamente, mas tentei dar um pouco de ordem agora ao final. Muito obrigado pela oportunidade. Tem, por exemplo, o deputado Oliver, que é um cético, um ateu, um cínico, que já não acredita em mais nada. Né? Tem a esposa dele, a Mabel, que está ao lado dele, que admira o marido, que tem uma carreira política admirável do ponto de vista da política, né? Que também tem o seu valor. Mas que, ao mesmo tempo, não está totalmente... que admira o Felsenburg, considera... Mas tem uma inquietude. Ela tem uma inquietude, quer dizer... Esse cristianismo... É um outro tipo, é um outro paradigma, né? Um outro personagem. É aquele que, de uma certa maneira, abraçou o materialismo, mas não de coração. Não de coração. O coração dela ainda... Se o coração do marido já é o modelo, o paradigma do marido já é o do coração petrificado, o dela ainda tem alguma fibra ali. É esse modelo, quer dizer... A atitude do padre de ir lá dar unção de enfermo para a sogra. Ela viu também, quer dizer, ela se inquieta. Ela é, digamos assim, o paradigma do ser humano que já está, de certa maneira, inserido nesse
quadro de materialismo, de ateísmo, mas que a centelha do coração ainda tem ali alguma coisa. Mas assim, o final dela é trágico, porque, posso falar? Ela termina se suicidando, né? Fazendo o suicídio assistido, que era uma coisa. Mas é difícil dizer assim, não dá pra gente saber, ela se condenou ou não se condenou, enfim. Porque a dúvida dela não a leva à conversão formal, a leva a desistir daquela vida materialista. Isso não tem sentido. Não tem sentido, mas será que ela chegou a ver o sentido? Em princípio, parece que não, mas enfim, é uma questão que, a meu ver, está aberta aí, mas deixo para os leitores lerem o livro e tirarem as suas próprias conclusões, mas é uma personagem muito interessante, que é o paradigma desse que ainda tem aí no coração algum resquício. Tem o padre Francis, que é o que vivia superficialmente a fé, né? Que estava na fé, mas vivia superficialmente. Portanto, abandonou aquilo no qual nunca esteve. Era um hipócrita, um ritualista. Tanto é que ele se torna o mestre de cerimônias da igreja maçônica que é constituída no lugar da igreja de Inglaterra. Percebam só. Ele é o hipócrita, ele é o paradigma dele é o hipócrita. Ele vivia na igreja católica, mas sem o coração. Então ele sai, mas ele preserva toda aquela solenidade, né? Existem padres assim, existem padres que vão celebrar a missa corretíssima, sem abuso litúrgico nenhum. Mas de repente o coração não está ali né? São vários, então. Tem o paradigma da mãe que não desistiu de ser. Continuou, no fundo, acreditando no catolicismo e se converte e morre. Quer dizer, é diferente da mulher que é... A mulher é uma personalidade mais profunda, a mãe é uma personalidade mais simples. O simples se converte. Sobre a personalidade mais profunda, porém muito confundida, paira no ar a dúvida, né? Será que esse suicídio foi um ato de desesperança ou foi um ato cometido um tal obnubilamento da consciência que a gente não poderia entender que isso consiste em um pecado de suicídio e sim uma tentativa meio, sei lá, incompreensível para nós, mas que talvez tenha algum sentido, né? Claro, ninguém deve se suicidar, não é a saída, mas às vezes a gente não pode saber, né? O santo cura d'Ars, uma vez a mulher estava desesperada porque o marido se jogou da ponte e falou: não, eu tive uma visão. Antes dele chegar no rio e se afogar, ele se arrependeu, né? Quer dizer, é difícil saber o que se passa no coração da pessoa quando ela toma essa decisão, né? Então, não devemos julgar. Eu acho que isso também é interessante, não devemos julgar. A personagem, essa da esposa, é muito interessante. Deixa eu ver se tem mais algum... Bom, o Felsenburgh é o político que vai galgando, né, os passos e vai chegando a um lugar de proeminência e tem uma grande retórica, um grande domínio do público e tal. A gente também já é um paradigma, né, de política. É o paradigma das grandes bestas, né, dos grandes líderes que chegam ao poder com uma astúcia, com uma inteligência astuta, né, mas que na verdade não tem coração. Então tem vários personagens que são muito interessantes do ponto de vista psicológico metafísico, né? Ele não faz tanto uma descrição psicológica à la Machado de Assis, mais uma psicologia empírica que vê bem todos os detalhamentos, mas uma psicologia mais metafísica mesmo, assim, do modelo, do tipo. Então, pelo contexto, é muito provável que ele tenha bebido da fonte do cardeal Newman, da importância que o cardeal Newman dava à consciência, porque a coerência consigo mesmo é um traço importantíssimo nesse livro. E como o cardeal Newman foi grande responsável por esse renascimento do catolicismo na Inglaterra, esse papel da consciência, onde se encontra Deus, quer dizer, a recuperação
desse sentido da consciência como o lugar de encontro do homem consigo mesmo e com Deus, eu acho que a escola ali do Cardeal Newman deve ter sido bastante importante para ele, porque você vê essa consciência moral que eu digo, né? Não é a consciência psicológica, não tem uma grande riqueza de descrição psicológica, mas tem essa descrição da consciência moral, da sindérese, né? Da luz da luz da lei natural. Essa relação com o Cardeal Newman seria uma coisa que eu teria de estudar para confirmar mais, mas eu acho que ela é uma hipótese bastante plausível sobre o modo como ele escreve tanto o livro espiritual dele quanto o romance. Ele faz um itinerário muito simples e muito profundo, porque não há nenhuma contradição entre a simplicidade e a profundidade, de uma vida que foi dirigida à santidade. Desse jeito aí, né, da consciência, de tomar consciência de si. Né? Acho que sim, acho que aqui ele reflete de uma maneira apocalíptica o combate do bem contra o mal, e aqui ele mostra a base espiritual da amizade com Cristo que permite viver esse combate. Sem esse combate consigo mesmo, sem a purificação da consciência e a conformação da consciência à mente de Cristo, não é possível enfrentar os anticristos. Né? Primeiro eu tenho que a luta do homem na Terra, a vida do homem na Terra é uma milícia constante, né? Diz a Vulgata, Jó, capítulo 7, versículo 1. Mas é uma luta, é um combate espiritual consigo mesmo. De repente o cristão não vai lutar cruzadas, não vai enfrentar o demônio em pessoa, mas vai enfrentar os seus demônios pessoais, os seus vícios, seus pecados, e com a mesma hombridade que o Papa ou o exorcista enfrenta os adversários respectivos.